Olá, meu nome é Letícia Barbieri Martins. Eu vou apresentar o trabalho intitulado A Presença da Educação Ambiental em Cursos de Física das Instituições Brasileiras, feito por mim, pela Lidiane Silva Santos e pela professora doutora Rosemara Aires dos Santos. A física ambiental possibilita ao professor o diálogo ao apresentar as questões socioambientais sob ótica dos conteúdos de física. Entre outros assuntos, permite a compreensão de fenômenos naturais, considerando que a educação ambiental é fundamental para que as pessoas compreendam a necessidade de sustentabilidade e a importância de construir um futuro ambiental. E dessa forma, compreendemos que isso se dá através da problematização do diálogo. Para Freire, o diálogo é uma necessidade existencial, é dialogando, problematizando a realidade, que podemos emergir de uma consciência crítica. Nesse sentido, investigamos como são discutidos os componentes curriculares de física das instituições brasileiras, a educação ambiental. Há um componente curricular específico, objetivando, de forma geral, investigar os projetos pedagógicos dos cursos de física de instituições presentes no ranking Universitário Folha 2018, que estivessem disponíveis de forma online na rede mundial de computadores. Verificar como os cursos de física discutem educação ambiental nas suas grades curriculares, se oferecem ou não o CCR sobre o tema, e quantas universidades oferecem, verificando o ranking. Para tal, realizamos uma pesquisa qualitativa, um estudo bibliográfico de GIL 2008, para a qual nos valemos metodologicamente da análise de conteúdo de Bardin 2010, e tivemos como corpus de análise os PPC do cursos de física das instituições presentes no ranking Universitário Folha 2018. Em relação aos resultados, das 149 instituições analisadas que possuem o curso de física, 37 não disponibilizaram PPC de forma online, não permitindo a sua análise. Das 112 que foi possível analisarmos o PPC, observamos que algumas trazem educação ambiental de forma bem incipiente, diluída em algum CCR, e menos de 50% trazem o CCR específico de educação ambiental. E apenas 48 universidades possuem o CCR de educação ambiental na sua grade curricular do curso de física. Entendemos que estas mesmas universidades têm como objetivo principal formar professores reflexivos, sendo assim, garantir a formação de licenciandos em física com um perfil profissional que possibilite a atuação com respeito aos direitos individuais e coletivos, problematizando, dialogando sobre conhecimentos de educação ambiental e comprometendo-se com a preservação do meio ambiente. E assim formar professores de formação inicial que se comprometam com a preservação da biodiversidade, do meio ambiente natural, com sustentabilidade e melhoria na qualidade de vida, pautando-se na ética, na solidariedade enquanto ser humano, cidadão e profissionais, respeitando as diferenças culturais, políticas, religiosas com o ensino da educação ambiental. Portanto, o que nos desafia hoje é entendermos que há necessidade de estudar educação ambiental não somente como CCR fechado, mas sim em vários outros de forma transversal, interdisciplinar, com uma visão crítica e inovadora. Estas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção. Olá a todos, primeiramente gostaria de agradecer a participação no evento. Meu nome é Gustavo Prado, sou professor de Física no Instituto Federal Farroupilha, campus de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Venho para apresentar para vocês o trabalho intitulado Curricularização da Pesquisa e da Extensão, experiências no ensino técnico integrado com a criação do jornal escolar. Bem, o presente trabalho ele discute uma proposta, então, disciplinar e metodológica de curricularização, tanto da pesquisa quanto da extensão, na modalidade ensino técnico integrado. Bem, o tema curricularização ele reflete um processo de inclusão das atividades de pesquisa e extensão, considerando sua indissociabilidade com relação ao ensino.
Ocorre que em 2019, o Instituto Federal Farroupilha, por meio de uma instrução normativa, ele regulamentou a execução de projetos pilotos de curricularização, tanto da extensão quanto da pesquisa, além de ampliar a proposta também para cursos técnicos integrados. Isso nos fez refletir um pouco sobre o tema currículo. Bem, de acordo com o Sacristan, o processo de construção curricular ele pode ser abordado e discutido em diversos níveis, né? E no âmbito desse trabalho, aborda-se teoricamente o tema da curricularização no âmbito disciplinar da componente curricular de física e metodologicamente a modelação de sua ementa, de forma a contemplar tanto a pesquisa de caráter didático-pedagógico, porque uma vez que estamos falando do ensino técnico integrado, quanto a extensão. Como referencial metodológico para a formalização, para a operacionalização da proposta, adotou-se a consolidada pedagogia Freinet, que nos mostra a construção de um jornal escolar. A proposta ela foi levemente adaptada para a construção de um jornal de divulgação científica, o qual nós aplicamos a uma turma de 34 alunos, construímos com uma turma de 34 alunos do primeiro ano do ensino técnico integrado em administração, durante o ano de 2019 e foi conduzido em 2 módulos semestrais. Os módulos eles tinham atividades teóricas e práticas divididas de acordo com sua natureza e tipo de conhecimento, conceitual, procedimental e epistemológico. Foram utilizadas aulas expositivas e práticas desenvolvidas em 3 ambientes, um laboratório didático de física, um laboratório de informática e uma sala de aula tradicional. Bem, para Freinet, a observação e a experiência elas são fundamentos indispensáveis das aquisições de conhecimentos. E as criações dos alunos do jornal, de forma a construir gêneros textuais diversos, elas devem ser uma livre expressão de sua cultura. Assim, o nosso jornal de divulgação científica, criado pelos alunos, ele foi orientado por uma temática central definida pelo professor, e os problemas de pesquisas eles foram totalmente escolhidos pelos alunos, de acordo com suas motivações, interesses, percepções quanto à vida escolar, à disciplina, curso técnico, problemas existentes em suas comunidades, entre outros. Os alunos eles trabalharam em grupos, orientados pelo professor, conduzindo atividades de pesquisa de diversas naturezas para a construção dos seus textos. Pesquisas exploratórias, documentais, bibliográficas, descritivas, pesquisas de campos, textos de ficção científica, dentre outras tantas coisas, de acordo com as particularidades dos problemas de pesquisas de cada um dos grupos de alunos. Na perspectiva do ensino, o objetivo foi levar os alunos à percepção da ciência como uma atividade democrática, social e tecnológica. Quanto à extensão, o objetivo foi a criação e divulgação de um produto educacional final, que é o jornal de divulgação científica chamado de Scientific Fair, nome dado pelos alunos, distribuídos a cerca de 28 cidades aqui da região por meio da Coordenadoria Regional de Ensino. Bem, nós buscamos contribuir por meio desse produto final com a motivação de novos estudantes pelas ciências e para a formação de professores também, ao estimular a inserção de novas metodologias de ensino que incentive a leitura e a escrita de gêneros textuais diversos sobre temas científicos. No âmbito da pesquisa, a curricularização se deu pela introdução dos alunos aos elementos básicos ali que compõem as metodologias científicas modernas. Então, ambientes de buscas de artigos científicos, publicações científicas, coletas de dados, plágios, fake news foram temas trabalhados pelos alunos. Como resultado, os alunos compartilharam suas estratégias de pesquisas, resultados e constituíram a edição do jornal. Esperamos que a proposta de curricularização ela possa contribuir com a jornada escolar dos alunos e introduzir conceitos básicos da pesquisa, de forma a permitir uma visão crítica da ciência como atividade social e tecnológica permanente da vida humana. Obrigado. Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem seguros. O meu nome é Saul Schirmer e eu estou aqui para apresentar o trabalho Memória Biocultural Ensino de Física, Possibilidades e Desafios na Educação do Campo. Eu preparei uma apresentação de slides para tentar otimizar o tempo, já que o nosso tempo é bastante curto e algumas coisas certamente vão ficar nessa apresentação e a gente debate depois. Na hora do debate, nós tiramos alguma dúvida que tenha ficado. Então, esse trabalho é realizado no âmbito
do Grupo SEMEIA, né, Seminários de Estudo, Investigação e Ação na Formação de Professores de Ciências, e em parceria com a professora Marilisa Hoffmann, nosso objetivo aqui é desenvolver, né, uma reflexão a partir, né, do trabalho junto ao curso de licenciatura em Educação do Campo e Ciências da Natureza sobre as possibilidades e desafios para o ensino de física, a partir desse trabalho. A licenciatura em Educação do Campo é um produto, né, da conquista dos povos e movimentos sociais ao longo de muitos anos, né, e ela ocorreu dentro das universidades em grande escala a partir de editais de criação. Esses editais tinham alguns requisitos, por exemplo, a habilitação por área do conhecimento, a alternância entre tempos na universidade e tempos na comunidade, e o necessário diálogo com essas comunidades se estabelece em decorrência, né, de todos esses requisitos. Esse diálogo de saberes, ele não é só ensinar ciências, não diz só respeito apenas a ensinar ciências e ensinar a ensinar ciências, mas também aprender a fazer isso, né, por meio do diálogo com o campo, a partir do modo de produzir e reproduzir a vida, né, que esses povos levam, né, ao longo da sua trajetória. Então, a gente necessita, no curso de Educação do Campo, de pensar sempre nesse diálogo que é fundamental com as comunidades. E aí o conceito de memória bicultural, ele tem nos ajudado a trabalhar um pouco melhor isso. O conceito de memória bicultural que é trazido, né, pelos autores Toledo e Barreira Bassols, e o livro, né, que nós temos estudado é a Memória Bicultural, a Importância Ecológica das Sabedorias Tradicionais, da editora Expressão Popular. Então, quem quiser pode aprofundar. É fácil de encontrar também algumas versões em versões digitais na internet. Então, esse conceito, né, ele está relacionado à questão da complexa e extensa, né, coleção de sabedorias locais que se constituem e disseminam através, principalmente, da diversidade biológica, da diversidade linguística e da diversidade agrícola. E juntas, elas configuram um complexo biológico-cultural que, historicamente, né, é originado e é produto de milhares de anos de interação entre as diferentes culturas e os ambientes naturais. Então, é como se fosse uma memória da espécie, ela está relacionada, né, a conhecimentos que envolvem dimensões dinâmicas, relacionais, utilitárias, de recursos naturais e das paisagens. Então, para exemplo, aqui no ensino de física, né, eu coloquei alguns conhecimentos astronômicos e conhecimentos geofísicos. Sobre esses conhecimentos, o agricultor ele não observa apenas, né, as questões estruturais, mas ele faz uso de observações do céu, de observações do tempo, de observações que são registradas de maneira detalhada e relacionadas a eventos das mais diversas ordens, né, climáticos, agronômicos, biológicos. Eles são registrados a partir também de relacionados, né, com eventos geofísicos. Então, esse conhecimento ele tem outras características e a partir de reconhecer esses conhecimentos que pensamos ser o melhor caminho para trabalhar em diálogo com essas comunidades. Então, a memória bicultural tem nos auxiliado muito, né, nessa perspectiva, e a gente pode seguir debatendo a partir desse espaço para o debate, porque o tempo é curto aqui, eu preciso encerrar a gravação. Até mais. Olá a todos, meu nome é Guilherme, sou estudante de licenciatura em Física pelo Instituto Federal Catarinense Campos do Sul, bem como integrante do projeto de pesquisa Formação Docente para Ensino de Ciências na Educação Básica, projeto esse composto por mais 5 membros, onde eu atuo como bolsista. Pois bem, a problemática de nosso trabalho girou em torno da implementação da BNCC do ensino fundamental, no que diz respeito ao ensino de física no ensino fundamental anos finais. Vale ressaltar também que esses são resultados iniciais, pois tanto o projeto quanto a pesquisa estão em andamento. Tal problemática nos levou ao nosso objetivo, que não somente foi, assim como é, relacionar essa proposta trazida pela BNCC com a formação docente do professor de ciências, da componente curricular de ciências. E para tentarmos então atingir tal objetivo, utilizamos a proposta trazida por Schumann,
de categorias de conhecimento, composta por 3 elementos, sendo o primeiro deles conhecimento da matéria ou conhecimento do conteúdo, onde podemos resumir de forma breve como a quantidade e a organização do conhecimento dentro da mente do professor. E como segundo elemento, temos então o conhecimento pedagógico de conteúdo. E como o nome bem sugestivo, refere-se ao conhecimento que o professor tem para ensinar uma ideia ou repassar um conceito. E como último elemento, temos então o conhecimento curricular, descrito por Schumann como a habilidade que o professor tem de utilizar de todos os meios possíveis contidos dentro do currículo para o processo de ensino-aprendizagem. E tais ideias nos levaram então aos resultados apresentados nessa tabela. Resultados, lembrando, até então iniciais e que podem sofrer alterações. Aqui temos os objetos de conhecimento que classificamos como sendo de física ou em maior parte pertencendo à área da física, por unidade temática na seção que diz respeito ao ensino de ciências no ensino fundamental anos finais. Pode-se observar que há temas interdisciplinares, como circuitos elétricos, estrutura da matéria, fenômenos naturais e impactos ambientais, evolução estelar e entre outros. E além do fato que não somente existem objetos de conhecimento interdisciplinares, como circuitos elétricos envolvendo engenharia, ou astronomia e cultura envolvendo a própria área da astronomia, temos objetos de conhecimento com grau de complexidade relativamente alto, como radiações e suas aplicações na saúde, efeito estufa, fenômenos naturais, entre outros. E levando em conta, pela óptica do Schumann, toda essa complexidade e interdisciplinaridade pode ser bem desafiadora para o professor de ciências no ensino fundamental, visto que ter conhecimento de conteúdo, ter conhecimento pedagógico de conteúdo, ter conhecimento curricular de uma única área, que é a física, já se torna algo extremamente complexo. Isso se torna ainda mais complexo e ainda mais desafiador para o professor de ciências. E como nos apontamentos realizados em nosso trabalho, vimos que a formação docente inicial por muitas das vezes é deficitária, necessitando então de uma formação continuada para que o professor principalmente possa promover o processo de ensino-aprendizagem das áreas de química, física, biologia e não somente essas, como já citei antes, de forma a integrar essas 3 grandes áreas efetivamente, pois a interpretação de que a BNCC pressupõe que o professor de ciências tem conhecimento das três áreas, a física, a química e a biologia. E como cito no trabalho, nem sempre isso é algo verdadeiro, pois muitas vezes os professores de ciências têm dificuldades em apresentar conceitos ou conhecimentos de física e química, já que em muitos casos a formação inicial desses professores não é em ciências, mas sim em biologia. Sugerimos então que para a componente curricular de ciências no ensino fundamental, os docentes de química, física e biologia trabalhem juntos em planejamentos de aulas, evitando assim lacunas no processo de ensino-aprendizagem. Pois há um exemplo de professor de física que não saberá o conhecimento de conteúdo, nem o conhecimento pedagógico de conteúdo, nem o conhecimento curricular de biologia e química. Com o auxílio desses outros 2 profissionais da educação, eventuais danos causados por professores não formados em ciências podem ser mitigados. E por fim, como encaminhamento para a nossa pesquisa, pretendemos levar adiante essa nossa sugestão a fim de trazer dados qualitativos. Temos aqui as referências de minha fala e muito obrigado. Então, convidamos todos os apresentadores de hoje a abrirem a câmera para que a gente possa fazer uma discussão acalorada aqui. Pessoal, parabéns pelos trabalhos. Eu vi que no chat ali já está acontecendo uma discussão. Eu gostaria de trazer esse diálogo aí para o áudio e para o vídeo, né? Tem uma pergunta da Angelisa para do Gustavo. Né? Parabéns, Gustavo. O envolvimento do IFE com a comunidade aconteceu por meio da distribuição do jornal, caracterizando a extensão. Gustavo, de que forma é feita a acreditação da extensão e pesquisa? Como ambas apresentam no projeto pedagógico dos cursos? Bem, bom dia a todos. Muito obrigado, Joselaine. Obrigado, Anderson, pela participação aqui no evento. Bem, é uma iniciativa pioneira, né? Portanto, ela não está, no momento, acreditada ainda no projeto pedagógico dos cursos. Aqui nós tivemos foi uma normativa que instigava algumas soluções pioneiras, assim. Então, diversas soluções foram criadas por professores
tanto no âmbito disciplinar quanto no âmbito dos cursos. No meu caso, foi dentro do âmbito disciplinar, né? Foi desenvolvido um projeto de curricularização dentro da disciplina de física, mas existiram tantas outras iniciativas vinculadas ao curso propriamente dito e ao PPC do curso, como outras iniciativas mais globais, vamos dizer assim, tá? Mas, nesse momento, elas ainda não estão vinculadas para além da previsão das horas no projeto pedagógico dos cursos. Gustavo, eu gostei bastante da ideia, achei bem criativo, bem importante, diferente esse jornal escolar. E eu fiquei pensando, principalmente porque ali você consegue trabalhar diferentes gêneros, né, discursivos, o aluno consegue ler artigos de pesquisa, ele pode ler livros didáticos, ele pode buscar outras fontes, ele vai produzir também um material de divulgação científica. Então, eu achei fantástico trabalhar diversos gêneros nesse contato com o ensino de física. E eu fiquei pensando como que você vê essa proposta para uma disciplina da graduação, ou para uma disciplina específica, por exemplo, de física moderna. Será que seria possível? Não seria possível? Quais seriam as limitações? Quais seriam aí os potenciais para esse outro contexto? Bem, o que a gente faz ali é uma modelação da ementa, né, da disciplina de física dentro do ensino médio, e a proposta é toda vinculada, no caso, para o ensino médio. Pode ser adaptada para outras realidades? Sim, mas aí as necessidades, as necessidades são elas que orientam o projeto, né? Então, talvez as características do projeto também elas fossem modificadas. O nosso problema, no caso, era o seguinte: nós temos um projeto de extensão chamado Jornal Científico de FAR, e trouxemos esse projeto para dentro da sala de aula, né? Uma das necessidades que nós enxergamos dentro do projeto de extensão foi que a divulgação científica para alunos na idade escolar ali da educação básica, que esse era o nosso foco, eles conseguiam interagir muito melhor com notícias, com redes sociais, com matérias vinculadas à divulgação científica produzidas por alunos de mesma idade. Então, quando eu, enquanto professor, produzia, por exemplo, um conteúdo de divulgação científica para esse público jovem, o engajamento era muito menor do que quando um aluno bolsista do projeto, por exemplo, produzia esse conteúdo e esse aluno percebia. Isso porque, normalmente, os alunos nessa idade escolar, eles têm uma necessidade ali de interação e não apenas um consumo passivo ali das matérias, principalmente em redes sociais. Daí, nós trouxemos esse projeto para o ensino, né? Criando, então, um projeto de ensino, que tem o mesmo nome, Jornal Científico de FAR, e desenvolvemos, basicamente, a apresentação que eu fiz para vocês. A pesquisa, por exemplo, que nós trabalhamos no âmbito do ensino, é uma pesquisa de caráter didático-pedagógico, né? Então, quando se fala em curricularização da pesquisa, múltiplas interpretações podem ser dadas. No caso do ensino superior, creio que a interpretação quanto à curricularização da pesquisa poderia ser diferente, né? Num nível diferente, vamos assim dizer, para além de uma pesquisa de caráter didático-pedagógico. Tem mais uma pergunta no chat. Qual foi a maior dificuldade desse trabalho? Difícil elencar a maior, foram muitas. Mas, assim, eu acho que a maior, com certeza, foi a pandemia, né? Esse projeto ele começou a ser desenvolvido em 2019 e numa lógica toda pensada para ensino presencial, e em 2020 a gente sofreu bastante para adaptar esse projeto para o ensino híbrido, né? Assim dizer, não vou dizer nem híbrido, porque não é híbrido, mas síncrono. E agora, em 2021, conseguimos adaptar esse projeto a esse ensino síncrono, à distância. Não sei nem o nome certo a ser dado, acho que o nome será dado alguns anos mais à frente, né, para essa dinâmica que nós temos agora, toda a distância. Mas acho que a pandemia, com certeza, foi a maior dificuldade que tivemos. Tem uma pergunta para a Letícia Martins. Essa temática da educação ambiental é bastante relevante também, né? E pensar ela associada ao ensino de física é também cada vez mais necessário, né? E eu fiquei curiosa sobre o seu trabalho, quais são essas universidades, né, que já têm de forma mais explícita a educação ambiental na formação do licenciado em física, né? E se tem algum PPC que se destaca, que você achou que se destaca entre os cursos, ou todos seguem o mesmo padrão?
Letícia? Letícia, está nos ouvindo? Está com dificuldades, talvez? Bom, então, Joselane, segue para outra pergunta, então. Tem uma pergunta para o Guilherme ali no chat. Guilherme, como você avalia a possibilidade de um licenciado em Física atuar no ensino fundamental? O que poderíamos incluir na formação de licenciatura em Física? Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, sobre a... Eu acho que a atuação do licenciado em Física no ensino fundamental, ela se torna, eu não digo essencial, mas ela deve ser repensada, porque tendo em vista como acontece aqui no nosso estado, que é Santa Catarina, o, o, o licenciado em Física, ele não é habilitado a dar aulas no ensino fundamental. E visto que agora há uma maior presença da física no ensino fundamental, anos finais, talvez seja hora de repensar essa medida que acontece não somente em Santa Catarina, mas no Paraná também, em Rio Grande do Sul também, que também é dessa forma, onde o licenciado em física ele não é capacitado para dar aulas no ensino fundamental. Eu acho que a gente precisa realmente pensar melhor sobre isso. E o que poderia incluir na formação da licenciatura em física, eu acho que é uma pergunta complexa, mas não, olha, eu sinceramente não sei mesmo. Nessa parte eu não sabia responder. Tá. Joselane? Pessoal, alguém tem alguma contribuição que poderia ajudar a gente a pensar o que mudaria, então, na licenciatura em Física para que o licenciado em Física pudesse, né, atuar aí nos anos finais do ensino fundamental? Alguém gostaria de comentar, dialogar? Será que mudaria alguma coisa na formação? O que exatamente mudaria? A Angelisa gostaria de fazer um comentário. Eu vou ligar o áudio da Angelisa, então. Ela pode, então, entrar, vai poder entrar com o áudio. Tá bom, Angelisa? Vamos lá. Pode ligar a câmera também, se quiser, viu, Angelisa? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, agora consegui. Eu fiz uma pergunta, eu estou como autora nesse trabalho junto com o Guilherme, sou orientadora, na verdade, ele é bolsista de pesquisa, eu coloquei a pergunta aqui como provocação, né? É uma pergunta muito difícil de responder. Então, existe essa cultura de que o professor de Química e Física, ele não trabalha no ensino fundamental. A única licenciatura, as únicas licenciaturas no Brasil que não habilitam para fundamental e médio, que eu saiba, são Química e Física. Então, a nova BNCC, ela abre do ensino fundamental essa possibilidade de atuação do professor de Física e Química no ensino fundamental. Então, eu participo da discussão do Fórum Nacional de Coordenadores das Licenciaturas em Física, e a gente tem debatido sobre isso, e eu acho que a SBPC tem um grupo de trabalho, está envolvido com essa temática também, pensando na atuação de professores de ciências no ensino fundamental. Então, isso é algo que nós vamos ter que pensar e tirar essa ideia naturalizada de que só o biólogo é habilitado para dar aula no ensino fundamental nos finais, né? Agora, como deve ser a formação, não sabemos ainda, né? Temos que estudar, temos que utilizar as pesquisas que a gente tem da área de ensino de física. Eu sou uma ativista da pesquisa em ensino de física, e é isso, né, gente? O primeiro passo, né, eu acho que é colocar, inserir nas licenciaturas o diálogo,
disciplinas que auxiliem na construção de saberes docentes, principalmente o conhecimento pedagógico de conteúdo, que permitam que o licenciado ele consiga dialogar, o licenciado em física, consiga dialogar com química e com biologia, que tenha na formação pelo menos algumas disciplinas de fundamentos, né? Eu não acho que o curso ele tem que ser de ciências, nós temos que ter o espaço do professor de física lá na escola básica, né? E esse trabalho e outro que foi apresentado essa semana, eles vêm para o SNEF justamente para trazer isso ao debate, mostrando que a física está lá, não mais só no nono ano do ensino fundamental. Na verdade, não é do sexto ao nono ano. A física está do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Então, nós temos que atuar e ocupar espaço também no ensino fundamental. Agradeço o espaço. A gente que agradece as contribuições. Eu tenho uma pergunta para o professor Saul. Eu acho muito interessante esse conceito de memória biocultural. Confesso que eu não conhecia, mas achei bastante interessante. E eu gostaria de saber como que tem se delineado aí as ações do curso de licenciatura em Educação no Campo, levando em consideração, então, esse conceito, né? Quais ações estão sendo propostas aí na universidade, que tipo de prática está sendo proposta, levando em consideração o conceito de memória biocultural. Oi, me ouve, Joselene? Uhum. Esse é um conceito novo, né? Para nós aqui, pelo menos, no curso. E nós temos trabalhado com um projeto, né, de resgate dessas memórias junto a comunidades aqui do entorno da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Em função da pandemia, nós não conseguimos ainda fazer o trabalho de campo, né? Mas o projeto ele está em andamento e essa parte, digamos assim, desse mapeamento, desses diálogos com as comunidades, ele ainda não tem acontecido. Inclusive, nós encaminhamos já algumas propostas de adiamento do projeto. Em relação a práticas de ensino, né, curriculares, nós temos promovido alguns eventos, né? Nós temos práticas junto a atores dessas comunidades que são chamados a vir para o diálogo dentro do curso da licenciatura em Educação no Campo. Então, a gente traz, por exemplo, agricultores agroecológicos que trabalham com esses conhecimentos tradicionais, a partir desses conhecimentos tradicionais nas suas práticas, eles vêm para a comunidade, eles fazem esse debate com os estudantes, com outros professores, e essa é uma das formas que nós temos estabelecido esse diálogo. Então, são rodas de conversa dentro da sala de aula e nos espaços também, nas comunidades. E também temos outras práticas, por exemplo, da visita, da saída de campo em feiras agroecológicas aqui da cidade, né, que são muito tradicionais já em Porto Alegre. Nós temos a maior feira agroecológica de produtores agroecológicos da América Latina, uma das maiores do mundo, né? Um exemplo, vem gente estudar e acompanhar essa feira de todas as partes do mundo. Então, esses conhecimentos estão muito associados a esses produtores, né? E em relação a questões mais específicas, né, disciplinares, que eu acho que interessa muito aqui, talvez as questões colocadas digam respeito a questão mais específica, por exemplo, da física, é um desafio porque o trabalho interdisciplinar, ele ocorre a partir das realidades, né? Então, a gente que vai dividir isso aí, a gente que vai dividir a partir de cada uma das disciplinas. O interessante é que esse conceito de memória biocultural, ele traz uma ideia da diversidade, né? E a diversidade, por exemplo, para a gente compreender essa diversidade que existe no mundo, né? Por exemplo, um exemplo básico, né? Nós encontramos no mercado dois tipos de batata,
Existem 12 mil tipos de batata segundo, né, esse levantamento da memória biocultural. Arroz, 10 mil variedades de arroz. O que nós encontramos é muito pouco. Essa diversidade toda está associada com ordem, por exemplo, né? Então, para compreender essa diversidade, nós precisamos compreender um pouquinho de física também. E aí o desafio é conseguirmos, né, fazer esse diálogo e revisitarmos a nossa própria física para a compreensão, né, desses conceitos e dessa memória da espécie, que é o que nos fez sobreviver nesse planeta até hoje, né? E ao longo do SNEF tem sido colocado, né, algumas questões relacionadas à cultura e à educação ambiental, a questões ambientais. Se nós pensarmos, né, que a espécie humana sobrevive há milhares de anos aqui nesse planeta, e nos últimos 100 que nós temos evoluído aí para uma possível, né, uma possível destruição dos sistemas que nos permitem a vida. Então, o resgate dessas memórias é o resgate de tecnologias que nos fizeram, nos permitiram viver em harmonia, né, com esses sistemas ecológicos. E aí essas questões, né, mais curriculares, elas vão sendo o nosso desafio conforme esses diálogos vão se estabelecendo, certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Joselaine. Respondendo sim. A Letícia não conseguiu ligar o microfone, né? Não, ela não conseguiu, não. Não sei se ela quer comentar no chat, a gente pode ler a resposta. Eu vi que no chat também continuou ali a discussão a respeito da formação do professor de física para que possa estar no ensino fundamental. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, mais alguma colocação, né, através do áudio e vídeo, só se manifestar, pessoal. Acho que é isso, então. Então é isso, acho que nós estamos também em cima do tempo, né? Agradeço a todos os apresentadores. Foi uma manhã muito produtiva, consegui aprender bastante. E é isso, se alguém tiver algum comentário, alguma colocação final. Isso. A professora Angelisa, ela dá uma dica aqui, ó, na terça vai haver um webinário e o assunto formação docente e o novo ensino médio nos estados. Transmissão, inclusive, pelo YouTube, está aqui o link, ela divulga o link para a gente. Obrigado, professora. Bem, pessoal, é isso. Hoje à tarde vamos ter o encerramento, né, a conferência de encerramento e o encerramento oficial a partir das 14 horas. Você não pode perder, vai ser muito bacana. Está acabando, está acabando. Professora Joselaine, eu agradeço, né, a sua mediação hoje, né, as contribuições, a participação de todos presentes aqui, seja como ouvintes, aliás, ou como apresentadores. Adorei os trabalhos, né, enriqueceu bastante o conhecimento de todo mundo, eu tenho certeza. E até mais tarde, então, nos vemos lá na conferência de encerramento. Tchau, tchau. Obrigado, professor Anderson. Obrigado, Roberto, pelo apoio. Até a próxima, hein? Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.